Ataques com drones russos provocaram 6 feridos e danificaram vários edifícios na região ucraniana de Odessa. Milhares na Rússia mostram apoio a Boris Nadezhdy. O crítico de Putin precisa de 100 mil assinaturas para ser candidato nas presidenciais de março. BCE cumpre previsões e mantém as 3 taxas de juro diretoras. Presidente do banco diz que ainda é prematuro discutir cortes de juros. Líderes judeus destacam o aumento de atos antissemitas e receiam que os crimes de ódio se tornem um padrão na Europa. Os ataques com drones russos de quarta-feira provocaram 6 feridos e danificaram vários edifícios na região ucraniana de Odessa. Kiev anunciou que os sistemas de defesa aérea nas regiões de Odessa e Mykolaiv abateram 11 dos 14 drones lançados por Moscovo. Em comunicado, a Força Aérea Ucraniana afirmou que as forças russas utilizaram drones de fabrico iraniano. Kiev continua a apelar ao reforço dos sistemas de defesa aéreos aos seus aliados ocidentais. Do lado russo, a sede operacional da região de Krasnodar confirmou que houve um incêndio numa refinaria de petróleo no porto de Tuapse, no Mar Negro, no sul do país. Não há registro de mortos ou feridos. O fogo foi extinto durante a noite. As circunstâncias do incidente estão a ser investigadas. Daria Trepova, acusada de matar um blogger russo em abril de 2023, foi condenada a 27 anos de prisão. Vladan Tatarsky foi morto por uma bomba escondida dentro de uma estatueta que Trepova lhe tinha oferecido como presente durante uma palestra que estava a dar num café de São Petersburgo. Daria Trepova foi condenada por várias acusações, incluindo terrorismo. No julgamento, a mulher russa de 26 anos insistiu que não sabia que o busto continha uma bomba. Imediatamente após o atentado, a Rússia acusou a Ucrânia de ter orquestrado o assassinato de Tatarsky. Kiev não reivindicou nem negou o envolvimento na morte do blogger. Milhares de pessoas esperam em filas em toda a Rússia para dar apoio ao político liberal Boris Nadezhdy. Atualmente é o único potencial candidato às presidenciais que se manifesta abertamente contra as ações da Rússia na Ucrânia. Я за любого, если сейчас, знаете, извиняюсь, за черта лысого готов голосовать, но чтобы что-то сменилось. Хотя я понимаю, что это бесполезно, но... Потому что вот я мать, у меня 3 детей, и война это ужасно, ужасно. Очень нужно прекратить это просто как можно скорее. Штаб сообщил, что собрали уже 100 тысяч, и сбор активно продолжается. Первый вопрос в связи с этим, насколько Кремль рассматривает Надеждина как серьезного соперника Путину на предстоящих президентских выборах? Видит ли угрозу? Нисколько. Мы не рассматриваем его как соперника. Люди хотят, чтобы вернулись домой те, кто там... Boris Nadezhdy tem 60 anos. É um crítico de longa data do Kremlin. Mostrou publicamente que rejeita a decisão do governo de continuar a guerra. E a Katerina Duntsova, outra candidata às eleições presidenciais, foi recentemente afastada da corrida. Atrás das grades, em colónias penais ou no exílio no estrangeiro, as figuras da oposição russa garantem que vão continuar a lutar contra o presidente Vladimir Putin. Pelo menos 5 pessoas morreram num ataque a uma mesquita na cidade de Rafah, no sul de Gaza, na quarta-feira. Os mortos e os feridos foram levados para um hospital nas proximidades. As imagens captadas mostram os danos do ataque, com edifícios parcialmente demolidos ou completamente destruídos. Os ataques israelitas já mataram mais de 25.700 palestinianos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde dirigido pelo Hamas. De acordo com o coordenador adjunto interino das Nações Unidas, a organização está a fazer o melhor que pode para ultrapassar a situação. There was an attack on an UNRWA training center in Khan Yunis. It's been sheltering 10,000 displaced people, and they've just been hit recently in the afternoon just now, and mass casualties are taking place. Some buildings are ablaze, and there's reported of deaths. Many people are trying to flee the scene, but unable to do so. Também os Estados Unidos lamentaram um recente ataque em Gaza. We deplore today's attack on the UN's Khan Yunis training center. You've heard me say it before, you've heard the Secretary say it before, but civilians must be protected, and the protected nature of UN facilities must be respected.
Em Israel, um grupo de cidadãos que se manifestava a favor da libertação dos reféns de Gaza bloqueou o trânsito numa via central de Tel Aviv. De acordo com os meios de comunicação social israelitas, o protesto ocorreu quando o Qatar informou Israel de que o Hamas está a adiar as conversações sobre a libertação dos reféns do grupo palestiniano. Milhares de agentes da PSP, militares da GNR e guardas prisionais juntaram-se na quarta-feira à tarde em Lisboa, no Largo do Carmo, e marcharam até à Assembleia da República. Os organizadores do protesto estimam que tenham participado 15 mil pessoas, dando nota que esta foi uma das maiores manifestações das forças de segurança de sempre. Os polícias cantaram o hino nacional em frente ao Parlamento e entoaram a frase "Polícia unida jamais será vencida". A marcha foi organizada por uma plataforma composta por 7 sindicatos que foi criada para exigir a revisão dos suplementos remuneratórios nas forças de segurança. O Banco Central Europeu cumpre as previsões e mantém pela terceira vez consecutiva as 3 taxas de juro diretoras. A presidente do banco, Christine Lagarde, disse que ainda é prematuro discutir cortes de juros, mas confirmou que há sinais de crescimento e recuperação nos próximos meses. The consensus around the table of the Governing Council this morning was that it was premature to discuss rate cuts. It's as simple as that. There is a phenomenon of catching up for employees. It's also one of the reasons why we see growth coming up and the recovery beginning in the course of 2024 because of rising wages while inflation comes down, which will free up some purchasing power, which hopefully will stimulate consumption. No comunicado desta quinta-feira, o BCE sublinhou que as pressões internas sobre os preços permanecem altas e que as taxas elevadas estão a ajudar a baixar a inflação. Alertou também para a necessidade dos custos dos empréstimos se manterem elevados enquanto for necessário. A mobilização dos agricultores franceses intensificou-se na quarta-feira, com o mal-estar do setor agrícola a manifestar-se também noutras partes da Europa. Franceses e demais agricultores europeus partilham os mesmos motivos de insatisfação: o aumento do imposto cobrado no diesel usado em tratores, os custos de adaptação às normas ambientais europeias e a concorrência desleal de produtos provenientes de outros países aos quais não se aplicam essas regras, como o Brasil ou a Ucrânia. Na Polónia, o governo de Donald Tusk quer assinar um acordo com a Ucrânia para garantir que os interesses dos agricultores polacos são protegidos contra um influxo descontrolado de produtos agrícolas ucranianos. Nas últimas semanas, os protestos multiplicaram-se. Os agricultores romenos prosseguem com os bloqueios pelo 14º dia consecutivo. Na Grécia, a história repete-se. Os agricultores tentaram bloquear a circulação nas estradas com tratores, exigindo mais compensações pelas perdas na produção devido a desastres naturais. O diálogo estratégico promovido pela Comissão Europeia, centrado na agricultura e na transição energética, já arrancou. A greve de 6 dias convocada pelo Sindicato Alemão dos Maquinistas está a causar fortes perturbações na circulação ferroviária em toda a Alemanha. Esta é já a 4ª greve desde que foram iniciadas negociações coletivas com o Operador Nacional da Ferrovia, Deutsche Bahn. A maioria dos serviços transfronteiriços foi cancelada, apenas estão a ser asseguradas as ligações com a Suíça. Es wird wahrscheinlich der Gewerkschaft jetzt nicht so passen, ne, dass es jetzt hier eine Alternative gibt, aber für mich ist es natürlich sehr gut. Und er fährt auch sehr zuverlässig, muss man sagen. Immer pünktlich. De acordo com o Deutsche Bahn, cerca de 80% dos comboios de longa distância foram cancelados, tal como nas greves anteriores. Vários comboios regionais também foram suprimidos. As negociações têm sido difíceis. O sindicato exige uma redução da semana de trabalho, de 38 para 35 horas, sem redução salarial. Os maquinistas reivindicam ainda aumentos salariais e um bónus de compensação pela inflação. A polícia espanhola deteve 6 pessoas na província de Málaga e no enclave de Melilla por alegados crimes de branqueamento de capitais, tráfico de droga e pertença a uma organização criminosa. Entre os detidos está um dos principais líderes de uma organização criminosa intercontinental conhecida como Máfia Mocro. O termo refere-se a uma vasta rede constituída principalmente por grupos de origem marroquina. O grupo, seguido pelas autoridades desde 2018, é acusado de tráfico internacional de drogas, sobretudo cocaína, em grande escala. Foram libertadas as 6 freiras raptadas a 19 de janeiro por um grupo armado em Port-au-Prince, no Haiti.
O Papa pediu a libertação das religiosas e dos outros reféns 2 dias depois do sequestro. Na oração do Ângelo, Francisco tinha manifestado dor pelo acontecimento e pedido o fim da violência no Haiti. Além das freiras, os outros 2 reféns foram também colocados em liberdade. Não se sabe se foi pago algum resgate. Este último rapto é mais um exemplo do clima de violência e insegurança no Haiti. Os crimes de ódio contra os judeus aumentaram na Alemanha e em França desde os ataques do Hamas de 7 de outubro. Segundo um estudo divulgado pelo Comissário do Governo Federal para a Vida Judaica, registaram-se mais de 2.200 incidentes antissemitas na Alemanha até ao final de janeiro, um aumento de 320% em relação ao mesmo período do ano passado. Aktuell liegt die Zahl der antisemitischen Straftaten, die allein seit dem 7. Oktober erfasst wurden, bei genau 2.249, Stand 22. Januar. Ein erheblicher Teil davon ist nicht etwa kurz nach dem 7. Oktober begangen worden, sondern Wochen und Monate später. Das beschämend hohe Niveau judenfeindlicher Taten hat sich normalisiert, so sehr, dass es aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist. Em França, registrou-se um aumento semelhante, com os números do Ministério do Interior a revelar a existência de 1.676 atos antissemitas desde outubro, um número igual ao que foi registado no conjunto dos 3 anos anteriores.